Olá, boa tarde para você que está ligadinho aqui na tela da TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. Esse comecinho de semana, dia 15 de maio, Dia Internacional da Família. Muito obrigado pela sua companhia. Na edição de hoje eu vou receber aqui no estúdio do NT Sul a Lena Caetano, e ela vai responder algumas perguntas dos nossos telespectadores. Vestibular da UFSM está de volta e as inscrições estão abertas. Nós vamos falar das vagas e também dos cursos disponíveis. Vacina contra a gripe está liberada para todos os públicos. A gente conta onde se vacinar em Cachoeira do Sul. Acidente com morte na BR-290. Cachoeirense estava com filho de 10 anos indo para a localidade do Dorasnal. Passageiros avaliam transporte coletivo de Cachoeira do Sul e são unânimes. Todo dia de manhã é uma tortura, né? Porque daí eu chego sempre atrasada no serviço. Nunca é um ponto certinho. Sempre gostei de ter o meu ponto de manhã, não consigo. Não tem O ônibus sempre atrasa? Sempre atrasa. Na entrevista do dia, os direitos das mães trabalhadoras. No período de amamentação, a gestante, a mamãe, tem direito a períodos de 30 minutos para realizar essa amamentação. E além dessas e de outras notícias, o NT Sul tem também aquele espaço reservado para sua mensagem. Então, envie a sua opinião, mande o seu recado, a sua foto, o seu vídeo, sua informação para o nosso WhatsApp. Número na telinha para você, 51997697129. Ou então, comente nas nossas transmissões ao vivo no Facebook ou em nosso canal do YouTube. Vai participando enquanto fica bem informado. O NT Sul já está no ar. E como já é de praxe aqui no NT Sul, nas segundas a gente recebe um repórter nesse comecinho aqui do jornal para responder algumas demandas, questionamentos dos nossos telespectadores. E hoje quem está com a gente aqui para responder a esses questionamentos dos telespectadores é Lena Caetano. Tudo bem, Lena? Olá, bem-vinda. Daniel. Obrigada, boa tarde para ti, boa tarde pessoal de casa, é um prazer estar com vocês novamente. Maravilha. E o que não falta por aqui são perguntas. As dúvidas são muitas, dúvidas sobre serviços públicos. A gente vai recebendo, né, Lena, ao longo da semana esses questionamentos e na segunda-feira um repórter, então, está aqui no estúdio. Hoje coube a Lena esta tarefa. Já destaco para você que está em casa que você também pode mandar aí o seu questionamento, uma dúvida sobre um serviço público e a gente vai sempre buscar esclarecimentos. 51997697129 é o número para você também participar. Vamos para as perguntas? Bora lá! Então vamos lá. Na tela aqui o primeiro questionamento que nós vamos responder hoje. A mensagem da Tânia Xavier. Moro no bairro Habitar Brasil. Minha filha é cadeirante e utiliza o transporte escolar adaptado da prefeitura para ir para a escola Baltazar de Bem, onde ela estuda. Só que há várias semanas o ônibus estragou e ela está perdendo aula porque não tem como levá-la. Quando essa situação vai se resolver? Quando, Lena? Daniel, nós temos uma boa notícia para a nossa amiga Tânia, mas antes contextualizando um pouquinho esta situação. A Tânia tem uma filha cadeirante e ela utiliza esse transporte adaptado que é oferecido pela prefeitura, são 2 ônibus que fazem esse serviço. Esse ônibus estragou, né? O segundo ônibus já tem lotação esgotada, então a prefeitura não conseguiu substituir esse veículo e encaminhou o conserto. Né, a aquisição de peças para isso. 2 peças foram necessárias. Nós temos aqui o nome dessas peças que é o setor, porque o setor de compras da prefeitura estava providenciando, o setor de direção e ponteiras da barra de direção. Só que para a aquisição dessas peças há necessidade de licitação, 30 dias no mínimo. Só que, segundo a assessoria da prefeitura, foi agilizado esse processo em função da necessidade deste ônibus. Este ônibus, só para que as pessoas entendam, ele é totalmente adaptado. Ele tem 16, transporta por dia 16 alunos, sendo 9 cadeirantes. E, então, existe realmente a necessidade de que ele circule, porque ele tem essa função social até, digamos assim. E a preocupação maior da Tânia também é que a filha estava sem aula. E ela precisa que a filha frequente a aula também, porque ela tem que prestar contas também para conselho tutelar e para os órgãos competentes, até porque ela tem benefícios, né? E uma das condições é que ela frequente também a escola. E ela não tinha condições de levar a filha para a escola
na ausência deste ônibus. A boa notícia é que, segundo a assessoria da Prefeitura, na sexta-feira essas peças vieram já de Novo Hamburgo, onde foram adquiridas, chegaram a Cachoeira do Sul, houve um mutirão aí com o pessoal das oficinas, enfim, para poder consertar esse ônibus e que hoje, segunda-feira, confirmei hoje pela manhã, o ônibus já está circulando e já está atendendo esses 16 estudantes da rede municipal de ensino. Respondida a resposta à pergunta da nossa telespectadora, a gente fica muito feliz realmente de poder dar essa resposta positiva, né, de que o transporte já está funcionando, Daniel. São dois aspectos, né, Helena? A gente sabe que no setor público, primeiro se prima muito ou pelo menos deveria, se prezar bastante pelo recurso público, então tem uma legislação que é o caso da licitação. Por outro lado, isso por vezes atrasa as soluções para alguns problemas como esse, ou seja, o ônibus apresentou um problema, então você precisa fazer a aquisição, mas tem toda uma regra para ser seguida para que o dinheiro seja devidamente aplicado. Mas para quem depende, para o usuário, é um baita do impacto, porque demora bastante tempo, né? Mais de 2 semanas praticamente, segundo a Tânia nos informou, que a filha estava sem aula e aí a agonia porque estava perdendo a aula. Ela é só cadeirante, não tem nenhum outro tipo de deficiência, ela está no 6º ano, então estava perdendo aula e ela estava preocupada com isso, que de repente ela fosse cobrada até legalmente sobre por que a filha não estava indo na escola, né? Ela não tinha condições de levar e nem todos os ônibus urbanos, coletivos, têm essa questão de acessibilidade, então dificulta a vida, né? Precisa realmente. Vamos então para a tela, tem mais perguntas dos nossos telespectadores aqui. Vamos ver a próxima, que é da Bianca. Solicito solução e providências para a entrada do Beco dos Trilhos, Rua Batista Carlos. É uma ladeira cheia de buracos, em curva, que para subir e descer os carros quase entram no pátio da minha mãe. Inclusive, essa situação já aconteceu 5 vezes. Pedimos solução porque o risco de acidente é constante. E a Bianca mandou para a gente um vídeo. A gente vai dar uma olhadinha aqui. Nós temos esse vídeo para compartilhar com a nossa audiência. Então, esse aqui é o acesso. Nossa, a gente já vê de cara aqui, ó, é um panelão, né? Como a gente chama, uns buracos realmente imensos aqui na entrada dessa Travessa Batista Carlos, entrada do Beco dos Trilhos. E aí, Helena, o que a gente pode dizer para a Bianca? Daniel, eu fui verificar essa situação em loco, até porque eu não entendi muito bem a situação. Ficou na dúvida em que ponto do Beco dos Trilhos. Na verdade, a gente tem em mente que o acesso do beco é ali pelo lado da Polícia Civil e, na verdade, este local aí seria, teoricamente, na saída do beco, né? Lá pela entrada pela Presidente Vargas. Fui lá e conferi de perto a situação. O que acontece ali? Ali, onde tem hoje esse acesso, onde a gente mostrou aí essa parte toda esburacada, ali havia o quê? Uma escadaria. Na verdade, ali não era a saída do bairro, era a saída pela escadaria e do lado dessa escadaria tinha o quê? Tinha residência, tinha casa. Tem casas ali. Só que no governo Marlon houve um projeto de revitalização, digamos assim, do Beco dos Trilhos, onde entrou nesse projeto a construção de uma saída para o bairro, que era um beco sem saída, digamos assim. Ali, então, aquela escadaria foi encoberta, teve um aterramento e havia também uma proteção lateral, né, que de uma certa maneira protegia a moradia que estava do lado ali. Essa proteção ela foi aterrada, inclusive junto com a escadaria. Então, criou-se uma nova rua, entrada e saída do beco, que segundo os moradores, em muitas circunstâncias, os carros passam em alta velocidade, entram e saem do beco em alta velocidade, não tem mureta de proteção, a casa fica logo ali bem na curva, é um beco em curva, é uma rua em curva, então bastante perigosa realmente. Eu fui lá e conversei com a proprietária da casa, inclusive a primeira casa da entrada do beco ali, e ela mencionou que realmente umas 5 vezes já aconteceu de carro, né, invadiu o pátio dela ali, quase entrar dentro de casa, então não tem sossego, não tem descanso, é um risco. Afora que a condição esburacada daquele acesso também dificulta muito a situação, os carros tentam desviar quando entram devagar no beco e nessa tentativa, às vezes, entram em alta velocidade também, risco maior de acidente de um carro para dentro do pátio dela. Parte 2. Conversei com o secretário de Obras, Ronaldo Trojan, ele foi muito
né, não foi muito enfático nas respostas dele. Ele assumiu há poucos dias, então não está prometendo, mas não está se comprometendo, digamos assim, muito com a situação. Ele foi muito superficial nas respostas, disse que vai resolver, mas não tem data porque existem várias outras situações semelhantes em outros pontos da cidade. A gente não sabe ainda em que pontos uma situação realmente no quilate desse lá da saída do Beco dos Trilhos. Mas, enfim, solicitei ao secretário uma previsão de que tipo de obra ou de interferência a Prefeitura, a Secretaria de Obras possa fazer no local. Ele também não foi muito discursivo na resposta, só disse que ainda não conferiu a situação. A gente aguarda pelo secretário, então, que no momento que resolva essa situação, né, ou que resolve lá dar uma conferida de perto, que nos dê um retorno sobre quando e que tipo de ação a Secretaria de Obras vai fazer lá na saída do Beco dos Trilhos, lá na Batista Carlos, para solucionar ou amenizar pelo menos um pouco da situação de insegurança dos moradores ali daquela localização, o Daniel. Perfeito. Vamos ver então a próxima pergunta. Nosso tempo já está quase se esgotando aqui, mas vamos buscar resposta para esse caso aqui. Este local, na Rua Gonçalo de Carvalho, onde seria a sede do bairro Otaviano, o matagal tomou conta. Nem valetas tem mais. E quando chove, a água invade as ruas e pátios. E a gente tem foto aqui dessa situação. Então é um local que deveria sediar ali, né, essa associação, seria uma praça, algo assim. E o mato definitivamente tomou conta. E aí, Helena? Aí, essa obra inicial, Daniel, foi a associação do bairro Otaviano que realmente começou, deu o pontapé inicial para uma obra. Este terreno, no governo Pipa, ainda segundo a presidente da associação, a Alba, me falou, no governo Pipa ele foi repassado, digamos assim, para a associação, mas até hoje não está 100% de posse da associação. Então foi iniciada uma obra, o pessoal faltou recurso, parou e ainda hoje tramita, espera-se que a finalização deste repasse para a associação. O que acontece? A associação já solicitou, né, à Prefeitura, através da Câmara de Vereadores, um auxílio para a limpeza do terreno. E segundo a Alba me antecipou, caso isso não surta efeito, a Secretaria de Obras, enfim, não consiga atender essa demanda, ela se comprometeu a tentar mobilizar os moradores, o pessoal da associação para fazer um mutirão e, enfim, limpar aquela área para torná-la realmente mais segura, porque o pessoal reclama, tem bichos ali, né, répteis, cobras, lagartos e tudo mais, e o risco é grande. E afora que as valetas no entorno ali, é um triângulo, digamos assim, esse terreno, tipo uma ilha no bairro, então as valetas estão realmente entupidas e precisa de limpeza e o pessoal está se comprometendo a fazer isso caso a Prefeitura não consiga realizar o trabalho. Ok, obrigado, Lena, pelas informações. Você de casa pode continuar mandando aí os seus questionamentos. Na próxima segunda a gente traz essas questões para cá e respostas. Lena, muito obrigado, boa semana. Obrigada, para nós. Um abração, pessoal, até a próxima. Valeu. E olha, agora a gente fala de uma grande tragédia que aconteceu ontem. A comerciária Catiane Loreto, de 38 anos, morreu tragicamente na manhã de ontem em acidente na BR-290. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ela trafegava pela localidade do Irapuá, em direção ao Doraznal, conduzindo um Corsa, quando, ao atropelar um cachorro, acabou perdendo o controle do veículo e bateu contra uma árvore. Ela morreu na hora. Catiane estava acompanhada do filho, de 10 anos, Davi Loreto da Silveira Lopes, que ficou preso nas ferragens. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital de Caridade e Beneficência para atendimento. Catiane era funcionária do supermercado IMEC e trabalhava como fiscal de caixa. O sepultamento vai ser hoje, às 5 horas da tarde, na Capela Nossa Senhora Aparecida, na localidade de Doraznal. Gente, a cabeceira da ponte do Cid, na localidade de Potreiros, interior de Cachoeira do Sul, foi consertada na tarde da última sexta-feira. Uma carga de terra com pedras foi colocada para dar uma nova sustentação na base da ponte. O trânsito foi liberado assim que a Secretaria Municipal de Interior concluiu o serviço. Gente, o vestibular da Universidade Federal de Santa Maria está de volta. E as inscrições já estão abertas. As provas vão ser em julho e quem traz detalhes agora é o repórter Gabriel Hack. Boa tarde, Gabriel. E aí, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde também para todo mundo que está nos acompanhando. Uma excelente semana para todos nós. Pois então, falamos aqui do Campus Cachoeira do Sul da Universidade Federal de Santa Maria,
Conforme nós noticiamos aqui em algumas edições do NT Sul, o vestibular está de volta aqui na instituição e ele já acontece agora nesse inverno de forma extraordinária. Por que extraordinário? Porque a ideia da instituição, da UFSM, é que o vestibular seja apenas no início de cada ano. Então ele vai acontecer agora para suprir as vagas para o segundo semestre deste ano. Lembrando que esse vestibular da UFSM ele vai ser realizado no dia 9 de julho. O edital foi publicado na sexta-feira agora, sexta-feira passada, dia 12, e o início das inscrições também começou na sexta-feira e termina no dia 12 de junho. As inscrições elas podem ser feitas pelo sistema, no site da instituição, que é o fsm.br, e este ano, em 2023, o vestibular ele vai acontecer em todos os campos da Universidade Federal de Santa Maria. Serão ofertadas 469 vagas, sendo que 395 são no campus sede, em Santa Maria, 57 aqui no campus de Cachoeira do Sul e 17 no campus Palmeira das Missões. 39 cursos de graduação serão contemplados nessa retomada do vestibular. A prova ela vai ser aplicada num único dia, manhã e tarde, como eu falei, em todos os campos da UFSM. O concurso vai ser elaborado a partir das áreas comuns do Enem. Pela manhã, questões de ciências humanas e sociais aplicadas, da natureza e tecnologias e matemática e tecnologias. Já pela tarde, linguagens e suas tecnologias e redação. E Daniel, para a gente frisar bem as vagas aqui para o campus de Cachoeira do Sul. Arquitetura e Urbanismo com 9 vagas nesse vestibular, Engenharia Agrícola com 12 vagas, Engenharia de Transportes e Logísticas também com 12 vagas, Engenharia Elétrica com 12 vagas também e para finalizar Engenharia Mecânica também com as 12 vagas. Lembrando que as inscrições, portanto, como eu falei no início dessa entrada aqui com vocês, elas seguem até o dia 12 de junho pelo site da UFSM, que é o fsm.br, nessa retomada do processo seletivo por vestibular da Universidade Federal de Santa Maria. Daniel, de momento era isso, direto aqui do campus da UFSM, eu volto contigo para o estúdio. Muito obrigado, Gabriel, pelas informações. E olha só, o Ministério da Saúde liberou a vacinação contra a gripe para todos os públicos com mais de 6 meses de idade. Agora, estados e municípios estão autorizados a organizarem a vacinação conforme a quantidade de doses disponíveis. O Ministério distribuiu 80 milhões de doses para estados e municípios iniciarem a imunização das pessoas antes da chegada do inverno. Aqui em Cachoeira do Sul, 7 unidades de saúde estão abastecidas com a vacina contra a influenza e aguardando a população para se vacinar, para se prevenir contra a doença, que já tem preocupado as autoridades em saúde com o aumento de internações por infecções respiratórias. A gente vai aqui para a tela para conferir quais postos de saúde estão oferecendo a vacina, em quais postos você pode encontrar então o imunizante. Então me acompanhe, o IAP Central, posto central que fica junto ao INSS, o posto do antigo Centro Social Urbano, ESF do bairro Promorar, bairro Ponte Verde, Carvalho, bairro Barcelos e também na estratégia de saúde do bairro Tupinambá. O horário de atendimento dessas unidades é das 7h15 da manhã até 15 para o meio-dia e à tarde da 1 até as 3h30, até 15h30. Então, quem é que pode se vacinar? Como a gente já destacou aqui na abertura desse conteúdo, todos os públicos, pessoas com mais de 6 meses de idade. A gente tem mais uma tela aqui sobre prioridades, né, na vacinação. Não temos, na verdade é o público geral aqui, então todos os públicos com mais de 6 meses de idade podem se vacinar, tá bom? Então é importante que a gente busque a imunização, né, para fugir da influenza ou pelo menos dos casos, dos quadros mais graves dessas doenças que são típicas, né, especialmente no inverno aqui no Rio Grande do Sul. Gente, foi restabelecida a rede de internet da Secretaria de Saúde de Cachoeira do Sul, permitindo a retomada integral dos serviços que dependiam do uso de sistema e que estavam interrompidos durante a quinta e parte da sexta-feira. Farmácia Básica do SUS e do Estado e dispensação de fraldas estão operando normalmente. Agendamento de consultas nas unidades de saúde e procedimentos também foram retomados nas unidades de saúde. O trabalho de resgate, troca, aquisição e distribuição de sementes, mudas e ramas é o tema da campanha Sementes e Mudas para a Continuidade da Vida. Nós vamos conhecer como os guardiões de sementes estão inseridos nesse processo.
Qual é a receita para chegar aos 91 anos com disposição para trabalhar na lavoura? A resposta pode estar na qualidade da alimentação. Seu Lotário, um guardião de sementes do município de Novo Hamburgo, é exemplo disso. Fruta quase se compra muito pouco, quase sempre tem. O seu Carlos, técnico aí que dá uma mão para mim, ele sabe o que eu estou colhendo aí. Não tiro tudo, mas tiro muita coisa. Muito alimento se colhe, se planta verduras, sempre tem. Depois a gente não come um alimento com agrotóxico, né, e faz um alimento mais saudável. E esse trabalho de preservação de sementes crioulas está presente em vários escritórios da Emater. Agora, essa ação é tema de campanha intitulada Sementes e Mudas para a Continuidade da Vida. Esta campanha tem o objetivo de incentivar a produção para autoconsumo e a agregação de renda para as famílias rurais. Ela se trata, então, de resgate, de troca, de aquisição, de distribuição de mudas, sementes e ramas, para que as famílias possam ampliar, então, essa diversidade, mantendo uma melhor nutrição das famílias e ampliando aí o leque da conservação dessas sementes que são tão importantes para a segurança alimentar. Em Lomba Grande, em Novo Hamburgo, o extensionista Carlos faz trocas de sementes há muito tempo. Isso são processos sistemáticos, né, que esses agricultores, né, esses que nós chamamos dos guardiões das sementes e guardiões da biodiversidade, né, para eles fazer entre eles esse mesmo processo de troca e manter isso sempre vivo, né, circulante entre essas comunidades. Eu acho que é fundamental a Emater voltar também para esse processo, né? Então eu acho que esses guardiões, essas sementes, esse processo todo da segurança alimentar, né? A alimentação é a nossa saúde, é por aí que nós temos a longevidade, digamos assim, dessas famílias que trabalham nesses setores aí. E o trabalho rural, ele nos proporciona isso também. Penosidade não, é trabalho. Seu Antenor é um cliente de trocas. Semente de milho, feijão, rama para aipim, baraço, batata, cana, tudo semente é guardada, né, e continua a produzir. Além de oferecer qualidade de vida e independência ao agricultor, a preservação das sementes é uma importante ferramenta para a segurança alimentar das famílias e para a preservação da natureza. A gente vê que é importante assim tu conseguir ter principalmente essa troca entre os agricultores, né, essa resistência da semente, né, tá no meio entre as famílias assim. Ser uma semente que carrega toda uma genética, né, toda uma ancestralidade, uma carga de adaptação, né, a um espaço assim, livre de todas as coisas que a gente sabe que são tão negativas, né, dos produtos. Não precisar comprar, né, ter essa autonomia, assim, né? Então, mas acho que principalmente a relação da biodiversidade, né, dessa carga que ela traz. Todo esse processo de resistência, principalmente se a gente for considerar a conjuntura social do mundo hoje, né, de entrar para dentro da educação e depois ir indo mais a fundo para tentar buscar uma alternativa de produção de alimento, uma alternativa de produção de alimento como combate à fome, nos trouxe até a região rural de Lomba Grande, né? A gente estava tentando fazer um trabalho parecido dentro do meio urbano, daí veio a pandemia, o que nos segurou um pouco. Nesse espaço aqui a gente criou o espaço Toca, né? Que junta o combate à fome, poética e educação ambiental, onde a gente une essas três linhas de ação, que na verdade são muito próximas, né? Porque elas trabalham com o sujeito, com se perceber no mundo, com essa mudança de espaço, né, de forma de viver, assim, nessa outra harmonia, né. E nunca é cedo para ser um guardião de sementes. O jovem Valentim já está aprendendo com os pais a importância desse trabalho. O que é isso aqui que tu faz? Tu estava me dizendo ali, isso aqui tu é um guardador de sementes. Por que tu guarda essa semente? Tu sabe me dizer? A mamãe colocou aí dentro, eles colocaram no milho, tocaram fogo e colocaram e por que... álcool, né?
E por que tu tá guardando isso aqui? Para plantar depois. Para plantar depois, isso é importante? Tu acha isso importante, esse trabalho que tu tá fazendo? Sim, porque eu adoro milho. Tu estava me perguntando ali se eu estava procurando um guardião de sementes. Eu tô procurando um, eu achei, será? Sim. Quem é esse guardião de sementes? VALENTIM. E esse ensinamento de preservação está presente em qualquer cultura. Não é só milho que eu tô guardando, né? Tem milhos do Guarani, tem uns semente dos melancia do Guarani e também semente feijão do Guarani também, que eu estou guardando também, né? Então é muito importante, né? Porque através dos nossos plantação e através da nossa semente e também através do nosso milho que a gente fortalece a cultura também, né? Importantíssimo, né? Preservar as sementes para preservar a vida. E agora está na hora do nosso primeiro bloco de interatividade. A gente já vai ver mensagens que estão chegando por meio do nosso WhatsApp 51997697129. Você de casa também pode participar. Ontem, especialmente, foi o Dia das Mães. E aí, teve aquele encontro bacana de família? Tirou uma foto bonita? Mande pra gente aqui que a gente quer mostrar para nossa audiência. Inclusive, hoje é o Dia Internacional da Família. Vamos para a telinha, tem recado chegando. O Celso está participando com a gente. Vamos ver. Bom dia, pessoal. Hoje, esse Dia das Mães, eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar proporcionando da mãe estar com nós. Já vai fazer agora em julho 93 anos. Então eu quero agradecer ela, essa guerreira, mãe de 9 filhos. E agradecer em especial também a minha esposa Cláudia, por não ter filhos dela, mas ela se tornou mãe da minha mãe. Então eu quero agradecer assim, imensamente de coração a Deus por estar proporcionando esses momentos tão lindos que é no Dia das Mães. Muito obrigado. Coisa linda! Muito obrigado, Celso, pela participação, bela história, Deus abençoe muito vocês aí e obrigado por compartilhar o vídeo com a gente. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos, você de casa pode continuar participando. Intervalo agora, na volta você confere a previsão do tempo. E ainda, passageiros avaliam transporte coletivo de Cachoeira do Sul e são unânimes. Todo dia de manhã é uma tortura, né? Porque daí eu chego sempre atrasada no serviço. Nunca é um ponto certinho. Sempre gostei de ter o meu ponto de manhã, não consigo. Não tem. O ônibus sempre atrasa. Sempre atrasa. Na entrevista do dia, os direitos das mães trabalhadoras. No período de amamentação, a gestante, a mamãe, tem direito a períodos de 30 minutos para realizar essa amamentação. Estas e outras informações daqui a pouquinho, logo depois de um rápido intervalo. Até já! Meio-dia e 33, Telejornal NT Sul de volta ao vivo. Bom começo de semana para você e obrigado pela companhia com a gente na telinha da TV Novo Tempo. Vamos dar uma espiadinha na condição do tempo nesse começo de semana? Tá friozinho, né? Vamos ver imagens agora do centro de Cachoeira do Sul, nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade. Céu azulzinho, sem nenhuma nuvem, né? A gente tem um tempo, embora o frio, a gente tem um clima bastante seco. Foi assim já no fim de semana e deve ser assim ao longo da semana. Bom, a semana começou com sol, começou com frio aqui em Cachoeira, como eu mencionei. O final de semana também foi de tempo firme. A previsão é que vai continuar assim durante toda a semana no Rio Grande do Sul. E os detalhes agora na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com sol, friozinho, mas ao longo do dia a temperatura vai se elevando. Temperatura mínima 11 graus, máxima 24. Terça-feira também vai ter tempo estável, com sol, com poucas nuvens, temperatura mínima 12 graus e máxima 25. Quarta-feira tem sol o dia todo, temperatura mínima 12 graus, máxima 26. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira.
O Rio Grande do Sul teve mais uma madrugada e amanhecer com frio nesta segunda, em sequência de dias com noites de temperatura baixa, que teve início ainda no início da semana passada e que vai persistir ainda durante mais alguns dias. Essa segunda tem novamente céu azul e claro na maior parte das localidades, embora nuvens sejam esperadas em parte do dia em algumas regiões. A atmosfera seca e de alta pressão favorece grande amplitude térmica, ou seja, grande diferença entre as temperaturas mínimas da noite e as máximas da tarde. E agora vamos ver justamente as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 25 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 26. Na região norte, em Passo Fundo, 24 graus. Também 24 na região central, em Santa Maria. Em Torres, litoral norte gaúcho, 23 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 26 graus. Depois de interromper a prestação de serviços em função da cheia do rio Jacuí na última semana, a balsa Deusa do Jacuí voltou a operar já no sábado, em Cachoeira do Sul. Com a baixa do nível do rio, a balsa voltou a fazer a travessia de carretas, bitrens e caminhões trucados entre a Rua Moron e a Praia Nova, já que esses veículos estão proibidos de utilizar a Ponte do Fandango, parcialmente interditada. E agora nós vamos para mais um bloco de interatividade para ouvir a sua participação, a sua informação, o seu recado. Vá mandando mensagem no nosso WhatsApp, deixamos o número na telinha para você e me acompanhe aqui para a gente ver o que o povo fala com a gente. A Marinês está participando aqui de Cachoeira do Sul, falando sobre a vacinação da gripe, né? Que a gente acabou de trazer informação aqui. Fui me vacinar no Centro Social Urbano e a enfermeira me disse que não tem quem aplique a vacina, ou seja, está faltando vacinador no posto do Centro Social Urbano. Então, Secretaria de Saúde de Cachoeira do Sul, se puder fazer um esclarecimento, né? Quando o serviço estará disponível neste posto, importante que faça o esclarecimento, espaço aberto aqui. A Márcia está participando, nossa mãe Weimar, das filhas Isabel e Márcia. Grande abraço aí para dona Weimar. Obrigado, Márcia, pela participação. Daqui a pouquinho, mais recados dos nossos telespectadores. Gente, em Cachoeira do Sul, enquanto não se define o encaminhamento da licitação do transporte coletivo urbano, os usuários sofrem com a crescente precariedade no serviço oferecido pela atual concessionária, que sem saber se vai seguir ou se não vai seguir à frente do serviço, não renova a frota e também não realiza novos investimentos. Diariamente, nós recebemos aqui mensagens com reclamações de telespectadores de diferentes bairros, alegando situações diversas que enfrentam no dia a dia porque não tem outra alternativa e precisam usar o ônibus como meio de transporte. A nossa equipe foi conferir de perto algumas situações em diferentes dias e conversou com alguns usuários. A liberdade e o direito de ir e vir de todo cidadão é uma garantia constitucional nem sempre fácil de se concretizar. Em certas situações, há necessidade de se adaptar. Essa pesquisa do Laboratório de Mobilidade e Logística da UFSM Cachoeira do Sul, divulgado no início do ano, mostra que até 2020, 44% dos cachoeirenses se deslocava de carro. Devido às restrições, no período da pandemia, esse número caiu para 34%. E em 2022, subiu para 51%. 6% além do índice pré-pandêmico. Já em outra ponta, há os que dependem do transporte coletivo urbano. Até a pandemia, era 31% da população local. Caiu para 10% durante a pandemia. Só que, após este período, somente 19% dos habituais passageiros retornaram aos ônibus, 12% a menos que antes da pandemia. Muito dessa queda do uso dos ônibus se dá pela falta de qualidade na prestação do serviço. Durante muitas décadas, até o final dos anos 1990, o serviço prestado pela concessionária TNSG era considerado modelo. Havia renovação periódica da frota de ônibus, bom fluxo de passageiros e linhas bem servidas de horários. A fotografia desta situação mudou a partir de 1999, quando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a abertura de processo licitatório para a prestação do serviço.
A partir daí, a estabilidade da Transporte Nossa Senhora das Graças, que sempre esteve à frente deste serviço, ficou comprometida. Com o passar dos anos, várias tentativas do município em abrir processo licitatório, inclusive com a participação da atual concessionária, foram frustradas, resultando para os usuários em uma prestação básica do serviço de transporte coletivo urbano com a estrutura já existente, veículos precários que frequentemente estragam e enxugamento de linhas e horários. Para grande parte dos usuários, sem outra alternativa de transporte, resta a resignação de, independentemente das condições do tempo, se submeter à espera nos pontos de ônibus. E para saber o grau de insatisfação desses usuários, basta circular pelos pontos de embarque. É uma pena, né? Tá bem precária a nossa empresa, né? É uma judiaria. O conforto é péssimo, né? Porque é cheio de manhã, assim, que não dá para se mexer, né? O ônibus muito lotado. Vem lotado. Que hora a senhora volta e vem para o centro de manhã? Eu venho às 7h30. Sempre cheio? Sempre cheio. Sempre lotado, sempre de pé. Eu que moro no Passo da Areia, que é o São Lourenço, só tem 3 vezes no dia. E eu acho que deveria ter mais vezes, porque as pessoas querem ir para fora, querem ir para casa, não tem ônibus, só às 6h15 da tarde. Vai às 8 da manhã, depois do meio-dia e 6h15 da tarde. Antes da pandemia tinha mais horário. Agora, depois da pandemia, tiraram todos os horários. Só tem esses 3. E aí, final de semana, domingo, não tem ônibus para nós lá. Horrível, horrível. A gente sofre na parada esperando o ônibus. Até meia hora, mais de meia hora a gente espera. Fim de semana nem se fala, né? É um horror. Espera muito tempo? Um horror de tempo. Hora e meia por aí. Qual é o bairro que a senhora mora? Moro na Quinta. Eles têm um horário, por exemplo, assim, passa às 5h30 o ônibus e depois você vai passar às 6h20. Não muito reservar, muito espaço. Muito espaço e muito cheio que vai o ônibus. Horrível. Isso é todos os dias? Todos os dias. Então a gente tem que correr, pegar esse das 5 que passa 5 aqui, que esse é o mais certinho, que passa 5h10. E depois ele demora muito tempo para passar. Uma das tantas reclamações faz alusão ao ônibus do bairro Noêmia, que passa pelo UFSM no meio da tarde. Aqui na Praça Honorato de Souza Santos, a gente vai embarcar neste ônibus, percorrer a linha e nossa equipe nos aguarda lá na UFSM para a gente mostrar para vocês um pouquinho da realidade dos passageiros. Embarco no coletivo e me acomodo na fileira do fundo para observar melhor o movimento, que mesmo contínuo não chega a lotar o ônibus. As passageiras que estão próximas a mim aceitam gravar e avaliar o serviço. A primeira pede para não ser identificada. O horário demora. O ônibus não é bom, né? Não são bons. Atrasa, quando quebra um outro custa vir. A passagem é cara, o ônibus não é bom e alguns motoristas também não tratam todos muito bem, não. São estúpidos. Todo dia de manhã é uma tortura, né? Porque daí eu chego sempre atrasada no serviço. Nunca é um ponto certinho. Sempre gostei de ter o meu ponto de manhã, eu não consigo. Não tem. O ônibus sempre atrasa? Sempre atrasa. Sábado é incrível. Era para ele passar lá às 6h30, ele passa 20 para 7, 15 para 7. Aí eu desço e eu tenho que correr para poder chegar no serviço. Outra coisa, o ônibus que era Santa Helena, que passava lá às 6h30, eles tiraram e colocaram pro Hotel União, que passa lá 20 para 7, 15 para 7, para quem pega às 7 horas. É horrível, né? É em cima do laço. Em cima do laço. Sempre chega atrasado. Sempre chega atrasado. Tu usa ônibus fim de semana e dia de semana também? Direto, segunda a segunda. É? Uhum. Qual é a tua principal dificuldade? Os horários, né? Os horários é difícil, mas é sempre eu espero. No máximo meia hora para mais. Quando não atrasa ou não quebra. Porque geralmente ele mais quebra do que atrasa, né? Esse é o problema. E aí, descendo aqui no campus da UFSM, que o pessoal que já está no ônibus tem lotação acrescida da galera aqui da UFSM.
Aliado a todas essas situações, um outro aspecto de reclamação por parte dos usuários é quanto ao preço das passagens, considerado elevado para a qualidade do serviço que está sendo prestado. Até novembro do ano passado, o preço das passagens em vigor era R$ 5,60. A partir da entrada em vigor de um subsídio do governo federal, o preço caiu para R$ 4,50. Só que esse valor vai durar somente até o mês de junho, quando então termina o benefício, ainda sem garantia de renovação por parte do governo federal, ainda que a prefeitura já tenha feito o pedido. A tendência, então, é que a passagem volte a custar R$ 5,60. Só que, aliado a isso, a ATNSG já protocolou na prefeitura e está sob análise o pedido de um novo reajuste para a passagem de ônibus, que poderá vir a custar R$ 6,27. Os usuários reclamam e aqueles que não têm outra alternativa continuam se submetendo ao sistema disponibilizado. Na outra ponta do sistema, a ATNSG mantém o serviço do jeito que consegue, sem novos investimentos, ao menos até que um processo licitatório seja finalizado, defina uma empresa vencedora e se os usuários cachoeirenses serão atendidos por outra empresa ou até mesmo pela ATNSG, que aí sim terá que investir e se adequar ao novo contrato de prestação de serviço que realmente atenda às necessidades da população. Bom, o andamento da licitação, segundo o procurador do município, Kader Salih, depende do Tribunal de Contas do Estado, do Rio Grande do Sul, que tem em mãos o edital enviado em abril pela Prefeitura com os devidos ajustes solicitados pelo TCE. O tribunal tem 90 dias para emitir um parecer ou fazer mais algum apontamento. Somente após esse processo, a abertura de licitação vai poder acontecer e, segundo o Kader, a expectativa é de que dessa vez o edital obtenha a aprovação do Tribunal de Contas. Nós buscamos também a manifestação da concessionária, TNSG, através do diretor operacional Valdir Souza, que reafirmou a necessidade da licitação e de investimento em renovação da frota somente a partir do resultado do processo e se a empresa for vencedora do mesmo. Ele também mencionou o natural declínio no uso do transporte coletivo em todo o Brasil, em função dos altos custos, dolarização de peças e insumos e falta de priorização por parte dos governos em considerar o transporte coletivo como serviço de primeira necessidade. A falta de acesso ao governo municipal para discutir o transporte público, em função das frequentes trocas de funções, foi outro apontamento do representante da TNSG. E a gente segue acompanhando este caso do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul, tão importante para que as pessoas possam se deslocar entre os diferentes bairros, para se deslocar para o centro, do centro para suas casas, aguardando com esperança que saia do papel este processo licitatório ainda neste ano de 2023. Celebrado ontem, o Dia das Mães também serve para refletir sobre os direitos delas no mercado de trabalho. Como as leis muitas vezes não são assim tão bem conhecidas, nós resolvemos abordar de uma maneira bem clara para ajudar você que está aí do outro lado da telinha. O repórter Bernardo Miller traz agora mais detalhes. Boa tarde, Bernardo. Olá, Daniel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está em casa. Pegando o gancho do último domingo, Dia das Mães, aproveito também a oportunidade de mandar as felicitações para as mamães telespectadoras do NT Sul. A gente vai tratar sobre a legislação dentro da Constituição brasileira referente aos direitos trabalhistas das mães. Um assunto importante, principalmente pegando essa data especial do último domingo. Ao meu lado está a advogada Tadieska Herbstreit, que vai detalhar, vai ser um bate-papo de várias situações, vários itens que precisam ser abordados para ficar claro para você, mamãe, ou até mesmo você que está pensando em ter uma gravidez no futuro, para entender melhor dentro do mercado de trabalho quais são os seus direitos. Tadieska, primeiramente, obrigado por nos atender. Vamos abordar alguns itens, acho que específicos e importantes, para a gente conseguir esclarecer melhor a relação envolvendo o mercado de trabalho e propriamente as mães, as gestantes. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Agradeço o convite. Bom, então vamos iniciar pelo direito inicial, que é o quê? A não discriminação, né?
Como a gente sabe, não pode ser questionado para a mulher, nem numa entrevista de emprego, nem durante o vínculo empregatício, se ela pretende ter filhos, se ela tem filhos, né? Ou também ela não pode deixar de ser contratada por já ter filhos, né? Nós sabemos que é uma dupla jornada ou até tripla que as mulheres têm hoje em dia, né? Mais de 30% das mulheres acabam deixando o mercado de trabalho pela dificuldade de conciliar a carreira e a maternidade, né? Então, cabe às empresas também desenvolverem políticas para que evite que isso aconteça, certo? Então, a partir daí, a não discriminação é um dos primeiros direitos. A partir disso, ela também tem direito à estabilidade provisória, né? Que vai desde a descoberta da gravidez até 5 meses após o parto. Algumas convenções coletivas estendem esse período de estabilidade provisória, assim como também, se a empresa é ligada ao programa Empresa Cidadã, esse período também é estendido, né? Então, a empregada, nesse momento, não pode ser dispensada, a não ser por justa causa, pois o bebê tem direito, né, a essa estabilidade também. O direito não é só da mãe, é do bebê também. Ok, tem também a questão envolvendo o que é mais importante, a licença maternidade, né? É importante a gente deixar claro que as leis trabalhistas e previdenciárias, elas se conversam muito, de certa forma, às vezes até se confundem diante da situação. Mas tratando de licença maternidade, o que é primordial? É importante, né, que a empregada, ao descobrir que esteja grávida, informe o RH da empresa, para que a partir daí o RH consiga encaminhá-la, né, para a licença maternidade. Aí vai depender da gestação. Tem umas que conseguem tirar bem perto de ganhar o bebê e outras, em razão de dificuldades ou questões da gestação, podem solicitar antes, tá? Mas é um direito garantido, essa estabilidade em geral é de 120 dias após o parto, né? E também vai ter algumas alterações aí a depender da convenção coletiva daquela categoria da gestante ou também se a empresa é vinculada ao programa Empresa Cidadã. E depois do período de afastamento, no retorno tem a amamentação. Como é que funciona? Isso mesmo. No período de amamentação, a gestante, né, a mamãe, tem direito a períodos de 30 minutos para realizar essa amamentação, né? Tem uma regra também que fala que empresas que têm mais de 30 funcionárias mulheres, elas têm que ter uma sala para que a mamãe consiga amamentar o bebê sem precisar se deslocar. Então tem esse direito, né, da amamentação, que a gente sabe que é super importante para o desenvolvimento intelectual e físico da criança. Claro, e tem algumas situações, empresas maiores precisam até colocar um espaço reservado para isso, né? Exatamente. As empresas maiores, né, que tenham mais mulheres trabalhando, elas têm que se preparar nesse sentido, porque aí evitam também o deslocamento e é uma forma de cuidar melhor dessas mães, né? Que evitar que a criança sofra pela falta de amamentação ou que inviabilize a amamentação conforme os médicos recomendam. Jéssica, acho que é sempre importante a gente falar sobre prioridade de atendimento, tanto na parte da gestação, propriamente depois do parto, com a criança no acompanhamento. Existem algumas situações que também é uma gentileza por parte da população, mas também tem algumas regras. As mamães têm direito a atendimento preferencial, né, inclusive com criança de colo. Então, a gente vê nos lugares as placas, os informativos, então, tanto em consultas médicas quanto em filas, né, para regularizar alguma situação médica, as mamães têm preferência. Ok. Na questão envolvendo consultas médicas, que é algo muito comum para a mãe, para um pai levar o seu filho até uma consulta médica durante ali o período da infância, ali quando o bebê ainda está no colo. Como é que funciona a legislação nesse sentido? A CLT prevê que as mães, né, têm direito de terem a dispensa durante a jornada de trabalho sem o desconto, né, sem receber essa falta no salário, para levar o filho em consultas médicas, exames ou até algum tipo de afastamento, né? A quantidade é de 6 vezes. 6 vezes, com certeza, não vai ser descontado do salário dela, né? Claro que ela tem que comunicar a empresa, juntando o atestado médico nesse sentido, mas ela tem direito, sim, a se afastar durante a jornada de trabalho por até 6 vezes para levar o filho em consultas, exames ou até algum tipo de repouso pós-exame. Tem uma situação específica que até a legislação ela é um pouco branda nesse sentido, né? Exato. Para crianças até 6 anos, a CLT prevê que a mãe tem direito a se afastar 1 dia no ano para levar em consulta médica, né? A gente sabe que as crianças, especialmente no inverno aqui no Rio Grande do Sul, ficam doentes inúmeras vezes, né? Mas a lei prevê que 1 dia no ano ela tem direito a faltar
para levar o filho de até 6 anos ao médico. Ok. Sobre a questão envolvendo auxílio creche, como é que funciona isso dentro da legislação, que é uma situação que quando a criança já tem um desenvolvimento, a mãe se depara ou ela busca informações relacionadas a isso. Como funciona? O ideal, né, como eu falei no início, é que ao ganhar o bebê, a mãe encaminha a certidão de nascimento para a empresa, porque a partir daí ela já vai ter direito ao auxílio creche, né? E várias convenções coletivas, como a do comércio, da alimentação, prevêem esse auxílio creche também. Então, mediante a informação do RH, ela vai passar a ter direito a essa colaboração, né? E empresas maiores têm a obrigação de ter um espaço também, uma creche no caso, né? Para as empregadas deixarem os seus bebês e os seus filhos também menores de idade. Tá, Jéssica, para a gente encerrar, acho que é importante a gente deixar claro, a gente sabe que isso é mais ligado à previdência, sobre mães que têm o seu filho com algum transtorno, alguma deficiência, talvez até mesmo identificado durante a gestação ou propriamente depois do parto. Como funciona isso nessa conversa do direito trabalhista e também previdenciário? Bom, nesse sentido, é importante que as mães busquem assessoria jurídica para analisar o caso concreto, pois algumas necessidades especiais, né, têm uma regulamentação própria. Então, a ideia é que, a partir do diagnóstico, essa mãe busque assessoria jurídica para ver quais direitos ela poderia aplicar, né, e fazer jus naquele momento. Ok. Alguma outra colocação para a gente encaminhar? Bom, aqui nós trabalhamos com consultoria jurídica, né? Então, a ideia é que a gente forneça um ambiente saudável para que as mulheres não deixem o mercado de trabalho, né? A gente sabe que, hoje em dia, a maioria da população que trabalha é mulher, então a gente tem que encarar a maternidade como um assunto normal, né? Como um assunto que não é um tabu e que também não impeça elas de crescerem na carreira. Ok, tá certo então, Daniel, o relato da Tadiesca, assunto importante, a gente deixar claro isso, principalmente pegando essa data importante, segunda-feira, pós Dia das Mães, a gente tratando aqui no NT Sul sobre o direito trabalhista das mães gestantes e propriamente logo após o parto, tá certo? Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Importante que a gente tenha esse conhecimento, né? Para mais respeito, para mais espaço também para as mulheres, para as mães, até mesmo no ambiente de trabalho. Vamos para a tela? Tem mensagens chegando da nossa audiência, a Caroline está participando. Quem precisa do transporte público em Cachoeira do Sul vive num caos, chegando atrasado no serviço, sem contar que acho que eles pensam que ninguém trabalha no sábado de tarde. Para o bairro Noêmia, espero 2 horas na parada. Se perder 14 horas, só vai ter outro às 16, diz aqui a Caroline, né? Maior número de mensagens neste momento é sobre o serviço de ônibus, aqui em Cachoeira do Sul, com base na reportagem da Lena Caetano. A Magda está participando com a gente, Magda Couto. Não temos um bom serviço nos ônibus e mesmo assim vai subir a passagem? Que horror! Tem que vir outra empresa, diz aqui a Magda. Importante destacar, né, que nesse momento a passagem em Cachoeira do Sul está sendo subsidiada, só que esse período está terminando, né? Então vai voltar para o nível normal e tem mais o pedido de reajuste já feito pela empresa à prefeitura. Quem também está participando com a gente aqui é a Herta Elda, reunido com seu irmão e sua querida mãe Doralice. Olha só, querida família, Deus abençoe muito aí e muito obrigado por compartilhar a foto com a gente. Nosso abraço mais uma vez às mamães, né, pelo Dia das Mães que foi ontem, a gente recebeu muitas mensagens e tem também reportagens especiais sobre isso lá nas nossas redes sociais. Marilu Dutra está dizendo aqui, a linha do São Lourenço não atende às necessidades da comunidade que trabalha. Nós, professores que trabalhamos na comunidade, não temos como ir se não tiver carona dos colegas, não teríamos como trabalhar. Obrigado, Marilu, também pelo seu recado aqui no nosso Face. A Eva Regina, Suzana Hernandes está com a gente, João Pedro Machado Rodrigues também compartilhando aqui mensagem e a gente agradece aos nossos telespectadores pela opinião, pelas sugestões, pelas informações. O NT Sul de hoje está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia e acesse facebook.com/TV Cachoeira para outras informações. Amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Uma excelente tarde para você, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!